Olá, pessoal. Meu nome é Tícia Sampaio. Eu sou uma das autoras do trabalho aprovado no CONCICAT 2021. O trabalho é intitulado de O Relato Integrado nos Anais da USP International Conference in Accounting. Os demais autores são a Maria Clara Cunha, Maria Aracide Lima, Rubens Carlos Rodrigues, os três vinculados à Unifor, e eu que estou apresentando aqui para vocês, vinculada ao UFC. Bem, a ideia desse trabalho, ele partiu da necessidade atual e de uma demanda existente dos fornecedores e investidores que se relacionam com as empresas de terem informações além daquelas dispostas nos relatórios econômicos financeiros, que são de caráter, podem ser obrigatórios ou de divulgação voluntária. Com o crescimento da relevância do tema da responsabilidade social corporativa perante o meio ambiente, começa-se a existir um processo de harmonizar a gestão empresarial com o processo de comunicação corporativa. Bem, com base nisso, um organismo criado em 2010 no Reino Unido, chamado Conselho Internacional de Relatórios Integrados, em 2013 ele publicou uma diretriz da estrutura do conteúdo do relatório integrado. Anteriormente, já em 2016, a Lei 13.303 vem obrigando que as empresas da administração pública façam um relatório integrado. Né? Em 2020, a gente teve um avanço aí como comunicado técnico geral número 9 do CFC, e depois com a resolução 14 da CVM. Fica ali num patamar mais orientativo, porque dá algumas diretrizes para aquelas empresas de capital aberto que decidirem voluntariamente elaborarem o relatório integrado. A partir desse contexto, a nossa questão de pesquisa veio: qual é o estado da produção científica sobre o relato integrado no Brasil? Diante disso, nosso objetivo geral é descrever como anda a produção científica no Brasil sobre o relato integrado. E a justificativa é exatamente a amplitude e a atualidade do tema. Com base nisso, a gente procedeu a um breve referencial teórico sobre o relato integrado, falando que ele é um padrão de comunicação corporativa que foi desenvolvido exatamente por esse organismo do Reino Unido, em face exatamente a uma demanda de resposta de como as empresas devem se portar aos efeitos dos gases, ao efeito estufa, que tudo isso tem uma parcela de consequência da produção das empresas. Então, o relatório integrado, ele visa fazer exatamente a integração de informações econômico-financeiras com informações não financeiras. E para que isso? Ele visa exatamente gerar um valor sustentável de longo prazo, do estilo top-down, ou seja, da base da empresa para o seu topo. Com base nisso, a gente tem o quê? Quais são as consequências de elaborar um relatório integrado para a empresa? É um aumento do custo de capital, porque você não está gerando uma informação nova, mas você está comunicando de uma forma diferente. Isso demanda recurso, da forma de você expor, demanda recurso também e pessoal para os canais que serão utilizados e o levantamento dos dados. E, principalmente, o relato integrado, ele visa focar exatamente em novas moedas, além daquela moeda conhecida, a financeira, né, o dinheiro em si. Além disso, ele comunica a informação pré-financeira, porque é um investimento de longo prazo que o benefício é a geração de um valor. Além disso, também o relato integrado faz e estimula o uso de indicadores do tipo Key Performance Indicators. Tem muito a ver, hoje em dia, por exemplo, com o acesso a uma página, o número de likes. A metodologia de pesquisa, esse trabalho é um estudo bibliométrico, procedimentos aplicados do estilo tipo documental, os fins são descritivos. O objeto de pesquisa são as publicações sobre relato integrado no Congresso da USP. O período que essa pesquisa aborda é de 2011 a 2020, e a seleção da amostra foi feita com base em 2 filtros. O primeiro filtro utilizado foi ver a palavra-chave relato integrado em qualquer uma do título, subtítulos, palavras-chave ou texto, dentro do texto do trabalho. Com esse primeiro filtro, nós tivemos um retorno de 45 trabalhos dentro desse período. Procedemos a um trabalho mais investigativo, profundo, de ver o conteúdo em si. Então, nesse segundo filtro, nos restou 14 trabalhos. Como resultado, nós temos aqui que a produção científica, nesse evento específico, com relato integrado, não ocorreu de 2011 a 2014, havendo um trabalho publicado em 2015, depois voltando a não haver publicações, e a partir de 2017
se tem um crescimento, que se a gente for considerar a partir do último ano em que se teve um trabalho, a gente tem um crescimento aí de 150%. Com relação à quantidade de publicações, observando-se o sexo dos autores, nós temos aqui 12 mulheres e 16 homens. Dessas 12 mulheres, 6 são as que publicaram mais de um artigo, 16 homens, apenas 2 publicaram mais de uma vez com relação ao relato integrado no período. Com relação à regionalização dessas publicações, conseguimos observar um predomínio aqui da região sudeste e da região sul. E tivemos aqui 6 autores identificados na região nordeste. Aqui demonstra que há uma concentração de pesquisa sendo realizada por autores da região sul e sudeste. Nós temos aqui também que a produção científica tem sido fortemente realizada por meio das instituições de ensino superior públicas, onde das 10 instituições identificadas, nós temos aqui que 7 são públicas. Com relação às análises aqui, os resultados, com relação à quantidade de autores que mais publicaram no período, conforme aquele primeiro gráfico que a gente viu, dos 20 autores restantes, eles publicaram somente uma vez no período e depois não publicaram mais sobre a temática. Temos aqui que os de maior produção na temática são 3, e são exatamente 3 mulheres vinculadas à mesma universidade, que por acaso também é pública. Com relação à existência de parceria, dentro dos 14 trabalhos que nós tivemos aqui compondo a nossa amostra, nós observamos que apenas um deles tem como autoria um único autor, 2 trabalhos têm como autoria 2 autores, 7 trabalhos têm como autoria 3 autores, 3 trabalhos têm como autoria 4 autores e um trabalho tem autoria de 5 autores. Isso demonstra que há uma predominância de um trabalho em redes realizado em parceria. Considerações finais, nós podemos dizer que o objetivo de pesquisa foi alcançado, assim como a questão de pesquisa também foi respondida. Temos também, como conclusão, que os responsáveis pelo relato integrado deveriam não se limitar à exterioridade de atividades meramente técnicas da atividade empresarial, mas desenvolver mecanismos juntos às entidades locais de pensamento integrado, na preservação e transformação de capital natural junto aos demais capitais. A gente pode observar também uma dificuldade de exercício da interdisciplinariedade, ou seja, de que esse assunto, relato integrado, consiga se conectar com outros temáticas. A gente viu que, em termos de parcerias de publicações, existe essa parceria entre os autores, mas não entre as temáticas. Como sugestão, fica aqui o emprego de métricas bibliométricas, assim como a expansão da amostra e, principalmente, analisar com relação mais ao conteúdo desses artigos, realmente fazer a identificação de alguma lacuna de pesquisa. Como limitação desse trabalho é o próprio tamanho da amostra e a análise ter sido feita com base na amostra retirada de um único evento. Aqui são algumas referências empregadas. Agradeço a vocês por terem assistido essa apresentação. Até a próxima.